Bem, o contexto atual ele está bastante difícil porque o mundo está praticamente parado. As pessoas estão recolhidas em suas casas exatamente por causa do Covid-19. Covid-19 é o vírus cujo nome popular é coronavírus. Corona, que é exatamente porque o vírus lembra uma coroa, e o Covid-19 então está causando uma pandemia. Pandemia é quando você tem diversas pessoas infectadas ao mesmo tempo, como no contexto atual, né? É diferente de uma epidemia, que a epidemia você tem as pessoas sendo infectadas quase que paulatinamente. Na pandemia, não, isso é imediato. Como no contexto atual se tem perto de 1.100.000 pessoas infectadas e também o número de mortos ele tem subido bastante, sendo que os países que estão agrupados no G7 e indo até o G20 são os países que mais têm sofrido, né, com 50, 100, 200 mil pessoas infectadas e com uma taxa de mortalidade bastante grande também, né? Mas nem é nem esse o caso, é que o mundo, depois que essa pandemia passar, o mundo vai repensar as relações de trabalho, vai repensar as questões pertinentes à tecnologia, sobretudo a tecnologia da informação, questões referentes a armazenamento, transmissão, recebimento de dados, né? Há uma preocupação muito forte hoje em se utilizar mais recursos audiovisuais, então é preciso ter bandas para circular essa informação, tanto para circular ida e vinda, como também o seu processo de armazenamento, né? E uma matéria apontada pelo Bloomberg recentemente, cerca de 70% dos aparelhos hoje, se fosse utilizada a tecnologia 5G, que é a tecnologia de comunicação que deve permanecer daqui para frente, deve ser ampliada a sua aplicação até a nível mundial, mas nessa matéria apontava que cerca de 70% desses equipamentos eles seriam inutilizados, porque eles não suportariam o tráfego de informação, né? Então é preciso também pensar na questão do uso comercial, uso da popularização da computação quântica, né, para poder viabilizar o armazenamento de um grande volume de dados que hoje já tem sido problema em diversos sistemas de informação. Então, nesse caso, o mundo hoje tem percebido que esse modo de comunicar ele está cada vez mais presente e será mais intensificado após o fim dessa pandemia, né? Hoje se tem as atividades profissionais sendo realizadas no modelo do teletrabalho, não é o modelo homework, né? Porque o homework você foi contratado para fazer aquilo, então a pessoa é contratada para fazer aquela atividade, então ele está no homework, trabalhando em casa. Nesse conceito do teletrabalho, a pessoa está desenvolvendo uma atividade no contexto da sua atividade profissional para atender uma necessidade momentânea. Agora tem o tom de paliativo, né, momentâneo, mas tudo tem, com certeza, deverá permanecer na atividade profissional de muitos profissionais, né? Porque é possível ter, então, o desenvolvimento desse teletrabalho em conjunto com uma realização de parte presencial. Quando então se resolve aquelas questões mais, digamos, estruturais, que não é possível se fazer à distância, e então se resolve aqui no encontro presencial. E depois o profissional ele fica para desenvolver a atividade no teletrabalho, né? Agora, para isso é preciso ter banda de internet, é preciso ter sistema de comunicação que tenha capacidade de armazenar o dado e também capacidade de fluir essa informação. Daí o uso da comunicação 5G e daí também o uso da computação quântica, né, para facilitar. A comunicação 5G que vai dar velocidade, então a indústria com certeza terá que produzir equipamentos que possam suportar o uso dessa tecnologia 5G, já que foi mencionado que pela matéria do Bloomberg, 70%
dos equipamentos atuais, né, como computadores, celulares, esses seriam eliminados. Então a indústria vai ter que correr para produzir e atender essa tecnologia 5G. Tecnologia 5G que está presente na China, que teve sua origem em 2015 num experimento comercial em Berlim, na Alemanha. Depois os chineses já vinham processando e eles conseguiram, juntamente com uma parceria com a Alemanha, então desenvolver esse processo. E o mundo agora vai ter que abraçar essa tecnologia 5G para facilitar a transmissão e o recebimento de informação. E a computação quântica para você, então, poder armazenar a informação. Uma vez que os arquivos hoje estão cada vez mais pesados, então, para trafegarem na banda 4G, que muitos países têm o 4G apenas na denominação, na prática ainda atuam com 2.4G, o 2.1G, e então o tráfego de informação fica muito lento. Então, daí para o novo processo de trabalho, que depois dessa pandemia, com certeza, o mundo vai repensar as relações de trabalho, então vai precisar de banda de internet, vai precisar de sistema de arquivamento que possa caber mais informação e fluir com mais velocidade, né? Daí, então, no novo processo de trabalho, que é o teletrabalho, vai juntar essa evolução tecnológica e junto com também um novo processo de repensar como se fazer a atividade, né? Atividade educacional, por exemplo, essa é que deve sofrer uma das grandes mudanças, porque tem se percebido nos últimos 10 anos, em especial a partir de 2010, um uso mais intenso do meio virtual para os ensinamentos. E agora, então, com certeza, com essa pandemia, em que as escolas já estavam praticando isso, estas então continuaram, intensificaram por força até de lei, né? Em que é proibido, por determinação da Organização Mundial de Saúde, que haja então encontros presenciais para evitar que o vírus ele então seja, digamos, circulado, né? Então, nesse caso, as escolas deverão então utilizar mais as atividades virtuais e os encontros presenciais, eles se limitarão sim para tirar algumas dúvidas ou para se estruturar como vai ser o processo de trabalho, de tal modo que essa atividade de educação deverá sofrer uma grande mudança em diversos campos, não é só no ensino profissional, né? O ensino também básico, o ensino também nível médio, também isso deve mudar bastante. E atividades profissionais vão cair no teletrabalho. Salvo aquelas que você tem, o caso de uma atividade mecânica, serviço de manutenção, essa ainda requer o encontro presencial porque tem a manipulação de equipamento. Mas o que diz respeito à atividade profissional, cujo intermediário não é um equipamento, né, cujo doente não é uma máquina, né, ela então essa deverá sofrer. Que aliás também, né, utilizando a tecnologia 5G, computação quântica, muitas atividades no campo do atendimento médico, elas também sofrerão mudanças, né? Como hoje ainda já é presente. O prontuário do paciente fica em um banco de dados e o médico que vai fazer o atendimento, sobretudo os convênios médicos é o que tem se valido bastante dessa, digamos, tecnologia. Então, como é possível num convênio médico ter o médico A em um determinado dia e o médico B no outro dia, né? Ou A e B não estão mais, entra o médico C, o prontuário do paciente tem que estar lá digital. Então, independente do profissional que vai avaliar esse prontuário, ele então tem acesso a esse banco de dados. Então, de tal modo que, nesse contexto da pandemia, muitas relações de trabalho, elas vão sofrer mudanças e essas mudanças elas tenderão a ficar. Agora, não é só mudar esse processo de trabalho, precisa de tecnologia e a tecnologia também 5G e a computação quântica deverá ser incorporada nesse processo. Então, de tal modo que realmente para todos nós vamos sofrer, sim, grandes mudanças e vamos nos adequar a ela como tem se percebido no contexto atual que muitos estão se adequando, né? Veja, por exemplo, a
alguns, alguns não, vários jornalistas apresentando matérias de suas casas, né? E profissionais que, em tese, deveriam estar mais habituados com câmeras, né, tem se visto o quanto que eles ainda estão trabalhando com câmeras até fora de posição. Mas, de qualquer maneira, depois dessa pandemia, o trabalho e a tecnologia de informação sofrerão grandes mudanças. Então, acompanhe aqui o nosso canal, não esqueça de dar um like e também de divulgar esse vídeo para facilitar o crescimento cada vez maior e cada vez mais relevante dentro desse processo de avanço na plataforma de comunicação.